Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós falaremos sobre o módulo 8, o módulo de dispensação e legislação. Então vamos lá, parte 1 da aula. Vamos dar início à parte 1, falando sobre alguns conceitos legais aplicados à farmácia. Para essa parte inicial, vamos falar sobre algumas legislações. A primeira tem a Resolução número 594 de 2014, que é o Código de Ética Farmacêutica. O Código de Ética é um código de processo ético, estabelece infrações e regras e aplicações de sanções disciplinares. É um código que ele tem a finalidade de direcionar o trabalho do profissional farmacêutico. Nesse código, nós temos descritos direitos, deveres e proibições. O Código de Ética Farmacêutica contém normas que devem ser observadas pelos farmacêuticos e os demais inscritos, nos conselhos, assim como eu digo, os demais profissionais que trabalham no âmbito do profissional farmacêutico e que devem estar no trabalho. Um desses direitos, a gente tem exercer sua profissão sem qualquer discriminação, exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária, recusar-se a exercer sem condições dignas de trabalho que possa prejudicar o usuário, ser valorizado e respeitado, ter acesso a todas as informações técnicas relacionadas ao seu local de trabalho. Entre os deveres, nós temos comunicar os fatos que caracterizem a infringência, respeitar o direito de decisão do usuário sobre o seu tratamento, preservar os legítimos interesses da profissão e da saúde, respeitar a vida e o meio ambiente e contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Nas proibições, nós temos deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional, realizar ou participar de atos fraudulentos, dificultar a ação fiscalizadora ou desacatar as autoridades, aceitar a interferência de leigos em seus trabalhos, assinar trabalho realizado por outra pessoa, submeter-se a fins meramente mercantilistas que venham comprometer o seu desempenho técnico em prejuízo da sua atividade profissional, fazer declarações injuriosas, caluniosas, difamatórias ou que depreciem os seus colegas de trabalho, que depreciem o local de trabalho e os outros profissionais. Ainda nessa primeira parte, nós vamos falar sobre as boas práticas farmacêuticas. Boas práticas em farmácia representam um meio de fazer cumprir a obrigação do profissional farmacêutico de garantir o fornecimento de produtos e serviços para a saúde com qualidade e segurança. Quando eu falo profissional farmacêutico, inclui vocês atendentes, por quê? Porque vocês vão fazer parte da equipe do farmacêutico, Então, vai ser todo mundo uma grande equipe. As boas práticas farmacêuticas é uma parte integrante da garantia da qualidade, que assegura que os produtos são consistentemente manipulados e controlados em conformidade com as normas, As normas e legislações de qualidade que são requeridas para determinados produtos. Dentro dessas boas práticas farmacêuticas, a gente tem um chamado Manual de Boas Práticas. O que são esse manual? É um documento que é elaborado pelo farmacêutico, que aqui contém todos os procedimentos previstos na legislação. Que procedimentos são esses? Procedimentos que aquele estabelecimento farmacêutico ele fornece, Ele está legalmente habilitado para fornecer, seja dispensação, seja a aplicação de injetáveis, por exemplo. Então, todos esses procedimentos são regulamentados, eles têm que estar dentro desse manual. São redigidos, em forma de manual, e esse manual ele inclui POPs, que são procedimentos operacionais padrão e anexos relativos às atividades. Aqui eu já dou uma diferenciação sobre o que é o manual e o que é o POP.
O manual, ele descreve o que faz na farmácia e drogaria, quais são as atividades que aquela farmácia, aquele estabelecimento, ele faz. E o POP, ele diz exatamente como faz, é como se fosse um passo a passo. Então, o POP, ou Procedimento Operacional Padrão, ele descreve a rotina de uma empresa e registra todas as suas etapas e os profissionais envolvidos na sua execução. Como, por exemplo, diversas, manutenção de condições higiênicas e sanitárias do local, sobre aquisição, recebimento e armazenamento de produtos de comercialização, pode ter POP também, disposição, organização de produtos, POP de dispensação de medicamentos, pode ter POP de várias atividades, certo? Que tem que ter. Esses documentos, né, esses POPs, esses manuais, eles são extremamente necessários justamente para a padronização dos serviços dentro da farmácia, para manutenção e garantia da qualidade e também para você demonstrar aos órgãos legisladores, né, como por exemplo a Anvisa, que você trabalha em conformidade com as legislações da sua região. Então, aqui a gente termina a primeira parte dessa aula. Na parte 2 da aula, nós vamos falar sobre dispensação de antimicrobianos. A dispensação de antimicrobianos, ela é regida conforme a RDC, a resolução número 20, de 5 de maio de 2011. Essa resolução, ela dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso em prescrição, isolados ou em associação. A prescrição de antimicrobianos, ela deve ser realizada em um receituário privativo do prescritor do estabelecimento. Não tem um modelo específico, a gente chama de receita branca. O que tem específico nela são algumas informações, certo? Como, por exemplo, aqui, a identificação do prescritor, a identificação do paciente, o nome do medicamento, né, dose, concentração, posologia, certo? A data, que é muito importante, e para você verificar a validade. A receita, ela deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras e em 2 vias. Caso você chegue lá só com uma via, é permitido que se faça cópia dessa receita, porque tem que ficar uma via retida na farmácia, uma vez que os antimicrobianos são sujeitos à retenção de receita. No momento do recebimento da receita de um antimicrobiano, o que você tem que observar? Primeiro, identificação do paciente, nome completo, idade, sexo, nome do medicamento, né, da substância prescrita, como dose, consideração, a forma farmacêutica, posologia e quantidade, identificação do emitente, né, o profissional que prescreveu aquilo, a instituição, endereço, telefone, carimbo do prescritor, né, o número do conselho, né, e a data de emissão. A receita de antimicrobianos, ela tem uma validade. Segundo a RDC, ela é válida por 10 dias. Esses 10 dias é a contar após a data de sua emissão. Existem situações em que ela poderá ser utilizada, né, dentro de um período de 90 dias. Essa situação é o que a gente chama de uso contínuo. Essa receita, ela tem a indicação, né, indicação de uso contínuo, e a quantidade a ser utilizada para cada 30 dias é o que vai ser dispensado. Então, a pessoa ela pode fazer novas compras por um período mais prolongado, porque ela é de uso contínuo. A receita ela poderá conter na prescrição outras categorias de medicamento, desde que não seja medicamentos controlados. Você não pode dispensar, se numa receita tiver antimicrobianos e o controlado, você não vai poder dispensar um antimicrobiano, porque ela não pode estar na mesma receita do medicamento de controle especial ou controlado. Não há limite do número de itens. Se lá numa receita de antimicrobiano tiver 40 antimicrobianos, então pode dispensar os 40, tá? O que tem essa restrição em relação aos controlados.
No ato da dispensação, é importantíssimo registrar nas duas vias. Primeiro, a data da dispensação, a quantidade aviada do antimicrobiano, o número do lote medicamento dispensado e a rubrica do farmacêutico ou do atendente que fez o atendimento no verso da receita. Tudo isso você coloca no verso. Muitas das vezes a farmácia ela já determina um carimbo, define tudo que você tem que anotar, né, para ser mais rápido. A segunda via, a farmácia retém a segunda via e a primeira você devolve ao paciente. Mas quando você devolve, você identifica que aquele medicamento foi atendido. Geralmente também vem um carimbo e aí você coloca a data informando que aquele medicamento já foi vendido, para ele não reutilizar. Por que isso? Porque a receita ela só pode ser aviada uma única vez, não pode ser utilizada para aquisições posteriores, principalmente por causa da validade. Então, aqui a gente termina a segunda parte dessa aula e vamos dar prosseguimento para a parte 3. Na terceira parte da aula, nós vamos falar sobre dispensação de medicamentos sujeito a controle especial. Essa dispensação é regida pela portaria número 344 de 98. Segundo essa portaria, essas substâncias, né, de controle especial, elas são feitas, né, são prescritas e dispensadas por meio de receitas de controle especial e notificações de receita. Esses medicamentos, eles são classificados em listas, certo? Basicamente, a gente vai falar sobre a lista A, sobre a lista B, a lista C1, C2 e C5. Algumas listas aqui, elas são dispensação exclusiva em ambiente hospitalar e algumas a gente não trabalha em farmácia comercial, certo? Mas eu trouxe aqui a título de informação. Vamos começar falando sobre o receituário. Quando a gente tem substâncias de controle da lista C1, C5 e adendos, que são tipos de anexos na lista A1, A2 e B1, não são as listas, são os anexos da lista. Você vai ter tem que ser dispensado através do receituário de controle especial. Professor, onde eu encontro essas listas? Eu vou estar separando para vocês alguns materiais complementares, certo? Que eu vou estar encaminhando junto, para que vocês tenham acesso, porque essa legislação ela é extremamente grande. Tem listas com o nome dos fármacos que integram cada lista dessa. A receita de controle especial é válida em todo o território nacional. A escrituração da quantidade do medicamento aviado e dos dados é obrigatório. A escrituração é um processo muito importante. A escrituração ela ocorre tanto aqui no medicamentos controlados como nos antimicrobianos. A escrituração é um sistema que é lançado pelo farmacêutico no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, chamado de SNGPC, que é o sistema pelo qual a Anvisa rastreia toda a venda da farmácia, certo? Então, para vocês verem, é uma responsabilidade muito grande, vocês têm que prestar bem atenção em cada regra aqui. É permitido que o prescritor substitua o receituário de controle especial por uma receita comum, desde que sejam prescritos todos os campos obrigatórios e cumpridos os mesmos requisitos para que ocorra a dispensação. Quais são esses itens? Primeiro de tudo, no ato da recepção, ou seja, quando você pegar uma receita dessa, o que você vai observar? Primeiro, observa a data e, consequentemente, a validade. A gente vai falar sobre validade. Das duas vias, ou seja, vem duas vias. A primeira via aqui fica na farmácia, a segunda via é devolvida ao paciente. Você vai observar aqui a identificação do emitente, como, por exemplo, o nome, o número do conselho, o estado, endereço, cidade. Você vai identificar os dados do paciente, o endereço do paciente, né? E os dados do medicamento. Vem o medicamento, vem a concentração ou dose, vem a forma farmacêutica, a posologia, certo? Então, é o que você vai identificar aqui.
Aqui, olha, vem escrito bem direitinho aqui cada item. Aqui são os campos de preenchimento de vocês. Então, no ato da dispensação, anotar no verso da primeira, né? Você pode anotar no verso e tem essas informações que você vai anotar na frente. Então, preste atenção. Tem informações que você vai anotar na frente e tem informações que você vai anotar no verso dessa folha. No verso dessa folha, você vai anotar informações sobre o medicamento que está sendo dispensado. Data, quantidade, número do lote do medicamento e rubricar. A mesma coisa dos antimicrobianos está valendo aqui, por exemplo. Existem carimbos, que eu falei para vocês, que eles já especificam justamente para vocês não esquecerem de anotar essas informações. Não pode esquecer, por quê? Porque essas informações são exigidas pela Anvisa, ok? Vocês, atendente, certo? Então, você vai anotar no verso essas informações. Na frente, você vai anotar as informações do comprador. Nome, identidade, a pessoa tem que ter identidade, órgão emissor, endereço, cidade, telefone. Terminou de anotar isso daqui, é passado ao farmacêutico, porque lembra que os medicamentos controlados, eles são de responsabilidade do farmacêutico, é ele que faz a guarda no armário fechado e é ele que vai autorizar a dispensação. Então, tem que passar para ele, ele vai olhar se está tudo preenchido corretamente e aí ele vai assinar, né, ou carimbar e rubricar e colocar a data, certo? Lembra que eu falei que receituário de controle especial é lista C1 e C5 e alguns adendos do outro. Então, vamos falar aqui sobre a lista C1. Receita de controle especial, modelo receita branca, válida em todo o território nacional, até 3 substâncias por receituário, possui validade de 30 dias a partir da data de receita. Aqui é permitido dispensar 5 ampolas ou quantidade para 60 dias de tratamento para demais forma farmacêutica. No caso de prescrição de substâncias ou medicamentos antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará limitada a 6 meses de tratamento. Na lista C5 é a lista de anabolizantes. Receituário na cor branca, 2 vias, até 3 substâncias por receituário, possui validade de 30 dias a partir da data de receita, dispensar 5 ampolas ou quantidade suficiente para 60 dias de tratamento. Devem, além disso, estar registrado para esta lista C5 o CID, né, o Código Internacional da Doença, e o número do CPF do prescritor. Agora nós vamos falar sobre notificação de receita. Notificação de receita é o documento que acompanha uma receita, ele não substitui uma receita, ele acompanha. Ele é utilizado para a dispensação de fármacos que estão contidos na lista A1, entorpecentes, A2, A3, B1, B2, C2 e C3. A notificação só pode ser enviada uma vez, certo? As notificações de receita, via de regra, têm validade em todo o território nacional. Pode ser prescrito somente um medicamento por notificação de receita e observar a necessidade de ter. A notificação só pode ser enviada uma vez, ou seja, essa notificação, ela fica na farmácia, não é devolvida nada ao paciente, ok? É o que a gente chama de chequinho. Então, aqui, por quê? Porque ela é do tamanho de um cheque. A gente tem várias colorações. Para a lista A, é o cheque amarelo. Para a lista B ou B1, é esse cheque azul. Para a lista B2, é um cheque azul, só que mais claro. Observe que bem aqui vem identificando a letra. E para os medicamentos da C2, é o cheque branco, que é o retinóicos. Aqui é caracterizado por essa gravidinha aqui. O que a gente observa nos cheques em geral? Primeiro de tudo, no ato da recepção da notificação, você vai observar a data e a validade conforme as listas. A gente vai falar aqui ainda da validade. Observar a identificação do emitente, bem aqui, ó, me falando o nome do profissional, inscrição do conselho, o estado, nome da instituição, endereço, telefone. Você vai identificar os dados do paciente, endereço, a assinatura do emitente, né, da pessoa aqui vem a assinatura ou o carimbo com rubrica. Observar também a identificação do medicamento, vem o nome, vem a quantidade, a forma farmacêutica, a posologia.
observar a numeração em sequência numérica. Bem aqui vem o estado e bem aqui vem o número. Esse número ele tem que estar dentro do intervalo. Bem aqui, cada profissional ele recebe um cheque desse, um talão, e a gente tem como rastrear que é dele. Por exemplo, de 1.000 a 2.000. Ou seja, se realmente é desse profissional, então esse número ele tem que estar no intervalo de 1.000 a 2.000. Vem aqui o intervalo, vocês sempre têm que conferir. Primeiro de tudo, no ato da dispensação, o que eu vou anotar? Vira esse cheque, no verso, você vai anotar. Você pode anotar de caneta ou pode ter também aquele esquema de carimbo na farmácia. Aqueles carimbos, você só anota de caneta o que tem que carimbar, o que tem que anotar. Então, anotar as informações do medicamento, né? Data, quantidade, número do lote dispensado e você vai rubricar. E aí, na frente, você vai anotar a identificação do comprador. Nome, endereço, identidade, né? Órgão e telefone. Observe que tanto aqui como no receituário a gente fala identificação do comprador, porque não é necessário exatamente o comprador ser o paciente. Você tem que identificar o comprador, certo? Terminou de anotar esse chequinho, passa ao farmacêutico, porque é exclusivo do farmacêutico. Esse aqui é preenchimento exclusivo do farmacêutico. Ele vai observar tudo isso daqui, e aí ele vai assinar, o carimbar e rubricar e datar, e entregar o medicamento a você para ser, né, dispensado, né, ao paciente. Nada deverá ser devolvido ao paciente. Esses cheques não são devolvidos ao paciente. Lembra que essa notificação ela pode acompanhar uma receita. Então, a receita comum você pode devolver ao paciente carimbado com provendo atendimento, mas esse cheque fica na farmácia. Aqui são os exemplos da lista A. Entorpecentes. A notificação de receita tipo A na cor amarela. Para ser enviado em outro estado, deve acompanhar uma justificativa do médico. Tem que ter uma substância, né? Apenas uma substância por chequinho. Máximo de 5 ampolas para injetáveis. Possui validade de 30 dias a partir da data de receita. Então, a validade do cheque é de 30 dias. Quantidade para 30 dias de tratamento para dispensar. Na lista B1, a gente tem notificação de receita tipo B na cor azul, uma substância por notificação, possui validade de 30 dias, dispensar 5 ampolas ou quantidade suficiente para 60 dias de tratamento. Na lista B2 da sibutramina, você também no cheque B2, né, cheque azulzinho, também tem validade de 30 dias, pode ser dispensada a quantidade para 60 dias de tratamento e tem o máximo de 15 mg por dia da sibutramina. Da sibutramina é obrigatório vir com o termo de responsabilidade. Se não vir com esse termo, não pode ser dispensado. Aqui é um exemplo do termo que vem, que isso é dado o médico que dá para o paciente. A lista B2, a gente tem ainda anorexígenos, né? É a mesma coisa, azul, validade de 30 dias, e aqui ele determina, né, a quantidade de substância para esses 3 fármacos. Acompanha o termo de responsabilidade. Na lista C2, que é o de retinóicos, você tem caracterizada por esse logo, né, que tem uma moça grávida, e aí um risco de proibição, dizendo que tem risco, né, de defeitos no feto. Esse símbolo impresso proibido para mulheres grávidas. Também tem que vir acompanhando um termo, existe o termo para mulheres, em idade fértil, mulheres acima de 55 anos, para homens, certo? Tem que vir uma substância, então vem marcando aqui geralmente qual dessas 3 substâncias que tem que estar nesse cheque. Possui validade de 30 dias e tem que ser dispensada a quantidade para 30 dias de tratamento. Aqui é um resumo de toda essa aula, só que eu também vou fornecer para vocês como material complementar, né? E aí vocês depois olhem com mais calma e tentem gravar cada característica para cada lista. Depois vocês dão uma olhadinha na lista, se tiverem curiosidade também, que eu vou estar fornecendo para vocês a portaria 344, sobre os fármacos que compõem essas listas. Então, essa foi a aula de hoje. Por favor, leiam a apostila. Se for possível, também dê uma olhadinha nos materiais complementares que eu vou mandar para vocês. Faça exercícios e qualquer coisa, entre em contato comigo, ok? Então, até a próxima aula e fiquem bem.